Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a tomar a sua Bíblia e vir estudá-la conosco. Abrir, ler, meditar e viver, colocar em prática a Palavra de Deus. Estamos nesta série de estudos a respeito da vinda de Jesus, a sua segunda vinda. Nós já vimos um pouquinho sobre as profecias da primeira vinda do Senhor e agora estamos vendo os sinais da sua volta. Estamos vendo como a Bíblia profetizou o que está acontecendo nos nossos dias hoje. Por exemplo, no programa de hoje, conversaremos sobre este tema, sobre o retorno dos judeus, o retorno para a Terra Prometida, o retorno no século XX dos judeus à terra que Deus lhes havia prometido 2000 anos depois de terem deixado esta terra. Vamos ouvir a palavra de Deus? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós vimos como Deus mostrou ao seu povo, mostrou a Israel, que se eles não obedecessem à sua palavra, que se eles deixassem o Senhor, deixassem de seguir o Deus de Israel, o Deus de seus pais, o Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, se eles deixassem de obedecer ao Senhor, eles seriam espalhados por todas as nações da terra. Foi a diáspora. Aconteceu em um primeiro momento 10 tribos do norte indo para a Síria. Depois o povo da tribo de Judá e Benjamim foram levados para Babilônia. Em Babilônia estiveram durante 70 anos. Retornaram da Babilônia depois daquele tempo que o Senhor havia dito. Voltaram curados da idolatria. Podemos pensar assim. Talvez, muito provavelmente, as sinagogas dos judeus, os lugares onde eles estudavam as Escrituras, surgiu ali na Babilônia as sinagogas. As sinagogas se reuniam, oravam, choravam, estudavam as Escrituras e comentavam e compartilhavam a sua fé. Voltaram para Jerusalém, reconstruíram os muros de Jerusalém com Esdras, Neemias, Neemias reconstruindo os muros, Esdras reconstruindo o templo. Ali profetas falaram. 400 anos se passaram e agora eles estavam sob o jugo dos romanos quando veio Jesus, Yeshua, o Messias de Nazaré. O Messias prometido veio há 2000 anos atrás. Conforme a profecia de Daniel no capítulo 9, Jesus veio, Jesus morreu ali em Jerusalém, ali ele foi sepultado, dali daquele túmulo, Jesus ressuscitou. Durante 40 dias apareceu aos seus discípulos e a várias pessoas a quem ele havia curado, com quem ele havia estado. E então, depois de 40 dias, Jesus ascendeu aos céus. Ele subiu aos céus, deixando a palavra para os seus discípulos estarem apercebidos, estarem em oração, até receberem o Espírito Santo, a promessa de Deus. E então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio. E encheu toda a casa, encheu os corações daqueles 120 irmãos que ali estavam reunidos naquele cenáculo, em Atos, capítulo 2. A igreja cresceu, multiplicou e de Jerusalém houve uma grande perseguição. Os discípulos foram espalhados para vários lugares, várias nações, aqueles que puderam fugir da perseguição. Um pouco mais de tempo cumpriu-se a profecia de Jesus que o templo de Jerusalém seria destruído e não ficaria ali
pedra sobre pedra que não fosse derribada. No ano 70 da nossa era, o general Tito entra na Judéia ali e destrói Jerusalém. Ele chegou a ser, então, o imperador romano, imperador Tito. Destruiu Jerusalém e do templo não ficou pedra sobre pedra. Tudo foi derribado, conforme o Senhor havia dito. Nós vimos que o Senhor havia falado que os judeus seriam dispersos e depois da destruição de Jerusalém, então realmente foram dispersos por todas as nações da terra. Para todas as nações. Mas o Senhor falou que eles haveriam de retornar. Salomão orou ao Senhor dizendo que se o povo se arrependesse, onde estivesse, clamasse, voltado para aquele lugar, voltado para Jerusalém, voltado para o lugar onde estava o templo, Deus ouviria e lhes responderia. E olha o que o Senhor diz sobre o retorno à volta dos judeus para Israel, para aquela região, aquela terra prometida, Canaã, a terra que mana leite e mel. Abra sua Bíblia em Isaías 11. Vamos ler do verso 11 ao 12. Abriu a sua Bíblia? Então vamos ler. Diz assim: naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado, da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Senar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. Esta é a palavra que Isaías, o profeta do Senhor, que viveu 700 anos antes de Cristo, ele trouxe esta palavra. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo. E ele diz de onde viria o seu povo, da Assíria. Aqui as nações têm os nomes daquela época, da Assíria, aquela região ali ao norte, vamos dizer assim, ao norte de Israel, seria aquela região indo para a Ásia, indo para a Europa, aquela região de Afeganistão, Iraque, Irã, a Síria, do Egito ao sul, de Patros, da Etiópia, na África, Elão, Sinar, Amate e das terras do mar. As terras do mar se refere até o Brasil, até os Estados Unidos, até o Canadá, as terras do mar, todas as terras distantes da Europa, da Ásia, do Oriente Médio. O Senhor então prometeu que haveria de levantar um estandarte nas nações e trazer o seu povo de volta. Em Isaías também, no capítulo 60, do verso 8 ao 11, nós lemos assim: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão. Porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Puxa, que profecia tremendamente atual e maravilhosa esta. Preste atenção na linguagem que foi usada. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Você já viu a pomba voando? Parece um avião? Exatamente. Aqui estava sendo profetizado que os judeus retornariam em aviões. Isso mesmo. Esta figura de linguagem aqui seria uma alusão
aquilo que ainda não existia na época do profeta Isaías: os aviões trazendo os judeus de volta à sua terra. Quem são estes que vêm voando como nuvens? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis. Não foi assim que os judeus voltaram para Israel? Por avião, por navio. Vieram nos navios para trazerem seus filhos de longe e com ele sua prata e o seu ouro para a santificação do nome do Senhor. Sim, eles vieram por avião, vieram de navio, vieram reconstruir a nação. Trouxeram seus bens, trouxeram seu dinheiro, trouxeram seus valores. E nós vimos aqui que as nações, diz a palavra, estrangeiros edificarão os teus muros. Literalmente, os muros de Jerusalém foram reedificados por estrangeiros, desde a época dos cruzados. E depois Inglaterra, depois ali estavam da Europa, estrangeiros edificando ou reedificando os muros de Jerusalém. A palavra de Deus, ela se concretiza, ela se completa, ela pode vir à tona, ela vem à realidade de maneira precisa e absoluta. As tuas portas estarão abertas de contínuo. Realmente, hoje a cidade de Jerusalém não precisa fechar as suas portas. Elas estão sempre abertas. Você pode ir, entrar em Jerusalém a qualquer hora do dia, da noite. As suas portas estão abertas de contínuo, cumprindo-se esta palavra profética do retorno do povo judeu, do povo de Israel, à terra prometida. O nosso Deus é o Deus que cumpre a sua palavra. Esta profecia foi cumprida na risca, em detalhes. Você crê no Senhor? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu abro para ti o meu coração, porque eu creio na tua palavra. Eu creio que a tua palavra é a verdade. Eu creio, Senhor, que tudo que está escrito foi escrito para a minha vida, foi escrito para nós hoje, foi escrito para o teu povo, foi escrito para nos trazer entendimento, vida e salvação. Por isto, eu te digo, Senhor, preciso de ti. Preciso do teu perdão, preciso do teu amor, preciso da tua paz. Dá-me, Senhor, a tua doce presença. Apaga os meus pecados. Dá-me um coração puro e reto. Eu me entrego a ti, para ser somente teu, hoje e eternamente. Recebe-me, Senhor, e ajuda-me a estudar a tua palavra e colocar em prática os teus ensinos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom orar, não é verdade? Nós oramos e Deus ouve a nossa oração. Nós oramos e Deus responde a nossa oração. Ele respondeu a oração do seu povo, trazendo-os de volta à sua terra, conforme prometido em sua palavra. Que Deus te abençoe ricamente. Aguardo você no nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando a palavra de Deus. E não se esqueça de acessar o nosso site, o site dos Gideões, onde você pode conhecer melhor os Gideões 24 horas diante do Senhor. Que Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.